Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas para continuarmos nossa jornada. Jonas capítulo 1. Eu vou expor somente os versículos 4 a 6, mas nós vamos ler todo o texto, de 4 até 16. Praticamente todo o capítulo, vai ficar só faltando o versículo 17. Jonas 1, de 4 a 16. Jonas 1, 4 a 16. Nós vamos ver que com Jonas no barco, tudo vai muito mal. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Ainda, vamos ler outra parte da Escritura, lá em Marcos, convido aos irmãos, Marcos 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35. Nós vamos ver hoje que, a partir dessa cena de Jonas, começa a se cumprir, ou nós podemos ver os paralelos daquilo que o Senhor Jesus chamou de sinal de Jonas, quando alguns fariseus lhe pediram um sinal de que ele era de fato o Filho de Deus. De todos os profetas de Israel, o Senhor Jesus escolhe Jonas, o profeta fujão, para falar que Jonas seria o sinal daquele que haveria de vir como Filho de Deus, como Cristo. E essa é a primeira história, então, paralela à história de Jonas, que nós vamos começar a ver esses sinais. Jonas sendo, então, um tipo de Cristo, como o próprio Senhor Jesus nos diz. A cena do Senhor Jesus diz o seguinte, Marcos 4, a partir do 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, ela é inerrante, e rogamos ao Senhor, Pai, que o mesmo Espírito que a inspirou nos ilumine nesse instante, que apesar de nós, apesar de quem fala e de quem ouve, apesar de sermos vasos de barro, que o Senhor nos transforme através da Tua palavra e da ação do Teu Santo Espírito. Clamamos isso no nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, até a quinta-feira, mais ou menos, eu estava disposto a pregar todo o texto que nós lemos. Só que para não ficar um sermão muito extenso e perdermos os detalhes, eu resolvi dividir o sermão, então, nessas duas grandes cenas. A primeira cena, nós vemos que com Jonas no barco tudo vai muito mal, e o pano de fundo que está aqui é que o Senhor é Senhor sobre a criação, sobre a tempestade. E em seguida nós veremos então como que foi o desenrolar dessa tempestade na vida de Jonas e dos marinheiros até que a tempestade se acalmasse. Então, tanto hoje quanto na próxima vez que eu for pregar, nós leremos esses dois textos. Todo o texto de Jonas 1 e o texto de Marcos. Então, eu quero que você faça comigo novamente um exercício de imaginação e de reflexão, como nós fizemos nos primeiros 3 versículos de Jonas. Lá nós tínhamos um soldado que havia sido escolhido para levar uma mensagem contra a nação mais poderosa do mundo. Hoje, o nosso soldado está em guerra. Ele já está em guerra contra a maior potência bélica mundial. E a cidade que ele está completamente dominada. Bombas caem do céu, míssil, tiros diretamente na direção aonde esse soldado está. Você pode perceber o caos que está. O outro exército está dominando como quem subjuga uma nação inteira, está dominando aquele exército ali naquela batalha. E de repente, você então olha para esse soldado e vê que esse soldado está dormindo. O que você faria? Como você reagiria com esse soldado? O mundo em caos, tiro para todo lado, bomba, bazuca, míssil, tudo que você possa imaginar, e um soldado dormindo. O que você faria com esse soldado? Cuidado, esse soldado pode ser você. Para retomarmos então um pouco do que nós vimos na última exposição, vemos então que Jonas recebe uma convocação divina, mas escolhe desobedecer a Deus. Ele vai contrariar a vontade do Senhor. Ele é aquele tipo de crente que até ouve a palavra, mas não dá tanta importância, sabe? Ele vem no domingo, talvez na quinta-feira, mas é mais uma prática de ouvir a palavra, mas não praticá-la. Só que, não seguindo esse conselho divino, Jonas não está simplesmente desobedecendo a Deus, seguindo as suas próprias vontades. O texto nos diz que Jonas estava querendo fugir da presença do Senhor. Ele então abre uma rota de fuga que é descendente, como nós vimos, ladeira abaixo. E todas as descidas de Jonas nos mostram que ele está em uma direção espiritual completamente errada. Se nós olharmos a geografia do texto, Jonas está fugindo para o oeste. Mas se nós observarmos o texto bíblico, o autor bíblico nos diz que ele está indo numa direção espiritualmente errada. Ele está indo para baixo, para o fundo do poço. Ele vai para baixo, e um pouco mais para baixo, até chegar no ventre da terra, do abismo, como ele vai dizer no capítulo 2. Outra coisa que nós precisamos nos lembrar é que Jonas aqui é identificado com a nação de Israel, ou seja,
muito daquilo que a vida do profeta, que é descrito da vida do profeta, possui relação íntima com como vivia Israel, principalmente aqueles primeiros leitores que leriam e ouviriam essa história. O povo de Israel era como Jonas, que ouvia a palavra e desobedecia. Ouvia os preceitos do Senhor, ouvia o chamado de Deus, mas logo adulterava espiritualmente com outros deuses, com falsos deuses, com ídolos pagãos de outras nações. Mas se nós pegarmos essa mesma relação, esse mesmo facho de luz e jogarmos para frente, para os nossos dias, nós veremos que essa história de Jonas, que é refletida em Israel, infelizmente, muitas vezes é refletida nos nossos dias, na nossa vida, na igreja dos dias de hoje. Uma vez que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós a ouvimos domingo após domingo, mas as nossas decisões vêm do nosso próprio coração. Nós não fundamentamos a nossa vida pautados na Escritura. E isso precisa mudar dia após dia. A palavra de Deus, e esse foi o tema-chave do último sermão, a palavra de Deus deve ser muito importante para nós. Nós devemos nos submeter integralmente à palavra do Senhor. Como eu disse, o pano de fundo, então, agora dos versículos 4 até o versículo 16, e como nós lemos e cantamos, é que Deus é o Senhor soberano sobre a criação. Se nós pegarmos Jonas 2, o versículo 9, diz o seguinte, o final do versículo: ao Senhor pertence a salvação. E lá é uma fala de Jonas, uma declaração de Jonas. Só que o autor bíblico ele está fazendo exatamente essa afirmação sobre a criação, só que em narrativa. Ele nos mostra que ao Senhor pertence a criação. E Ele a governa como lhe apraz. Deus não somente governa as nossas vidas, como Ele governa todas as outras coisas. Seu domínio sobre a natureza é tal que, se nós formos para Gênesis 1, nós veremos que Deus dava uma ordem criativa e instantaneamente, através da sua palavra, aquilo era feito, aquilo era cumprido. Ele organizou cada coisa em seu devido lugar, como um grande arquiteto habilidoso, montando um projeto perfeito. Não tem falhas, nada lhe foge ao controle, nada é desarmônico. E Ele calmamente alinha e organiza toda a criação, toda a natureza. Se nós avançarmos um pouco na história bíblica e formos para o Salmo 19, nós vamos ver lá que a natureza exibe e proclama a glória de Deus, o esplendor do ser de Deus. E mesmo sem nenhuma palavra, ela reflete e proclama os atributos desse Deus que é glorioso sobre a criação. Senhor que governa a criação. Um pouco mais à frente, quando nós vamos para os profetas, o profeta Jeremias, quando ele vai profetizar sobre a nova aliança, lá no capítulo 31, ele diz que o Deus que trará a nova aliança é um Deus que já fez uma aliança com a criação. E esse Deus é que nos dá o sol para a luz do dia e as leis fixas para a lua e para as estrelas, para a luz da noite. Ele é quem agita o mar e faz bramir as suas ondas. Jeremias 31, versículo 35. Queridos, é desse Deus que Jonas está fugindo. Não é de um Deus qualquer. Não é de um amigo. Jonas está fugindo daquele que governa o céu e a terra, o sol e as estrelas. O vento e o mar lhe obedecem. Os animais do campo e os animais marinhos, como o grande peixe, obedecem à voz do Senhor. Só que Jonas, como um grande profeta, supôs que por estar dando tudo certo na sua rota de fuga, ele estava então seguro. Lê do engano. Mas será que não é esse o nosso pensamento hoje em dia? Tudo na minha vida está indo muito bem, logo eu sou abençoado por Deus. Depois dá uma conferida e pergunte isso lá para Jó, que perdeu tudo, mas em nenhum momento foi desamparado pelo Senhor. Continuou a ser abençoado, mesmo após ter perdido todos os seus bens, todas as suas posses, inclusive os filhos.
Ou você pode pensar assim: agora eu estou tendo sucesso financeiro e profissional, certamente Deus está do meu lado. Vai lá depois e pergunta para Paulo e Timóteo sobre um sujeito chamado Demas, que era um proclamador do evangelho, mas de repente, por um sucesso secular, Paulo nos diz que ele amou mais o presente século e abandonou o Senhor, abandonou a fé verdadeira. O que eu quero te dizer então, querido, é que a nossa vida ela só pode e só será abençoada quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós seguimos, ainda que com diversas falhas, a figura do Salmo 1, do justo do Salmo 1, que não somos nós, é Cristo, como nós já vimos. Nós somente seremos abençoados quando o nosso prazer for a lei do Senhor e quando o nosso deleite for cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Perceba como que isso fica claro através da estrutura de Jonas. Nós vimos isso antes de entrarmos propriamente no livro, então vou recordar aos irmãos, já faz um tempinho. O capítulo 1 de Jonas é paralelo ao capítulo 3, e o capítulo 2, paralelo ao 4. No 2 e no 4 nós temos duas orações, mas no 1 e no 3, é o que eu quero destacar aqui agora, há um paralelo muito interessante sobre a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Foi como Deus trabalhou na vida de Jonas. No capítulo 1, Jonas recebe a palavra de Deus, desobedece, e qual é a consequência da desobediência? Juízo, castigo. Já no capítulo 3, que é paralelo a esse, Jonas novamente recebe a palavra de Deus, são os mesmos termos. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Só que agora Jonas recebe a palavra e obedece. E qual que é a condição, a consequência lógica? Bênção. Ainda que essa bênção não seja algo do agrado do profeta, mas é o estabelecimento da glória de Deus. Palavra, desobediência, juízo. Palavra, obediência, a bênção e a glória do Senhor. Nesses 3 versículos, então, eu vou destacar 3 grandes personagens. E nós vamos aplicar um pouco de cada um, que eles representam dentro dessa história. Um juiz guerreiro, que é Deus, os marinheiros idólatras e um profeta dorminhoco. Então vamos primeiro ao juiz guerreiro, já no versículo 4. Há um autor, um teólogo, que diz o seguinte: a nossa rebelião nunca escapa ao conhecimento de Deus. E é tolice que os homens pensem que podem resistir à vontade de Deus com impunidade. O Senhor pode deixar um homem ir a um certo ponto antes de entrar, antes de agir. Mas quando ele se move sem incertezas. Jonas foge de Deus sem dizer nenhuma palavra. E Deus não age como um bajulador. Ah, meu filho, vem cá. O que Deus faz em resposta a isso é nenhum diálogo, ação. Deus pune e castiga a desobediência do profeta. E certo dessa desobediência, Deus agita uma tempestade e sabota todo o plano de fuga de Jonas. Se a sua ação de lançar sobre o mar um forte vento, aqui no versículo 4, é descrita como a ação de um guerreiro que lança uma flecha ou que lança um dardo de forma certeira durante uma guerra. Alguém que está arremessando algo com muita violência. Só essa descrição nos seria visível que Deus não está aqui brincando com Jonas, brincando de pega-pega com Jonas. Deus vai atrás de Jonas, castigá-lo, mas nós vamos ver que ele irá para restaurá-lo também. As ações de Deus, então, mostram que Deus abriu um mandado de busca, não de apreensão, de busca ao profeta. Inclusive, a forma como o final do versículo 4 aqui é escrita no original transmite a sensação de que o navio está dizendo que ele vai ser despedaçado por causa da ira de Deus que é derramada naquela cena. Como eu disse, Deus não faz isso simplesmente para afligir a Jonas, e Ele não faz isso conosco simplesmente para nos afligir. Ele deseja buscar o profeta,
resgatá-lo, mostrar ao profeta a sua graça para restabelecê-lo ao seu ofício, que é ser boca do Senhor. Quando Deus nos castiga, seja pela exortação de um irmão, seja pela disciplina bíblica, como os vimos hoje pela manhã, ou pelos próprios castigos e juízos do Senhor temporais na sua vida de forma pessoal, Deus não faz isso com crueldade. Nós lemos hoje no primeiro salmo que todas as ações do Senhor são benignas. Como conciliar essas duas ideias, então? Quando Deus nos castiga, Ele tem o propósito de restabelecer a nossa comunhão com Ele e de restaurar a nossa alma para que possamos ser guardados em Cristo. Como eu disse no sermão anterior, Deus usa muitas vezes o lado amargo da providência para nos purificar. Ele nos castiga como a filhos que ama, como a filhos. Ele não castiga bastardos, Ele castiga os seus filhos como quem ama, para o nosso próprio bem. E muitas vezes Deus vai nos dando corda, para que a sensação da correção seja ainda maior. E quando nós compreendermos então a misericórdia do Senhor em nos buscar e nos resgatar, nós possamos então ser constrangidos por sermos achados no amor de Cristo. E isso derruba então todas as nossas armas e toda a nossa rota de fuga. Hebreus 12 nos diz o seguinte, a partir do versículo 4 até o 8 e depois o 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ainda falta um pouco na sua santificação. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E olha como então o autor aos Hebreus conclui no versículo 11. Toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Fruto de justiça é salvação. O objetivo do castigo de Deus é nos dar um fruto de justiça em Cristo. A produção da justiça de Cristo em nós. Ainda Apocalipse 3, lido hoje pela manhã, e eu quero retornar a ele, Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Percebam então que Deus não é um Deus tirano, mas um Deus misericordioso e amoroso, que governa e rege a criação, para muitas vezes trazer juízo a nós, mas para resgatar-nos do juízo vindouro, para restaurar a nossa alma e nos guardar em Cristo. Segundo grupo aqui de personagens são os marinheiros idólatras. Enquanto os marinheiros aqui estão lançando as suas cargas no mar, Deus está lançando um grande vento. É claro, é óbvio, nós já sabemos quem vai ganhar essa batalha de arremesso. Mas essas ações evasivas são ridículas quando são comparadas entre o homem e o ser de Deus. O Senhor não quer a sua carga, Ele não queria a carga daqueles marinheiros. Ele queria simplesmente a obediência do seu filho, embora ele tivesse um propósito para a vida dos marinheiros. Deus pode enviar uma tempestade na sua renda, Ele pode lançar um vento sobre a sua saúde, Ele pode esmagar as suas notas na escola, na faculdade, bolsas de estudo, sonho de uma faculdade futura.
Quando nos rebelamos contra Ele, Ele pode fazer o que for preciso para que voltemos à sua presença, ou para que Ele nos tire dessa vida atual, da nossa desobediência, e nos volte para o caminho de santificação. Quando nós nos rebelamos contra instruções claras do Senhor, o propósito de Deus é nos trazer uma tempestade em nossas vidas, para que voltemos ao caminho da verdade. A disciplina, muitas vezes, que é trazida pelo Senhor, não é um empurrãozinho sutil ou uma conversa branda, mas é uma tempestade de problemas que não só nos afeta, mas traz perigo e danos para aqueles que estão ao nosso redor. Percebam, os marinheiros aqui estavam fazendo uma viagem e iriam retornar para Tarsis com diversas cargas, ou seja, produto. Eles sobreviviam disso, era a sua profissão. E agora eles estão se desfazendo das suas fontes de lucro, do seu ganha-pão. Eles estão fazendo isso para tentar aliviar o peso do barco, para não naufragarem, para não perecerem. Perceba, a tempestade foi lançada por causa de Jonas, mas os maiores prejudicados foram os marinheiros. E isso deve nos fazer refletir sobre o quanto que o pecado é grave nas nossas vidas. E ele não possui consequências simplesmente ou apenas individuais. O seu pecado, quando não confessado, quando não tratado, afetará também a vida da sua família, afetará a vida da igreja. Inclusive, a disciplina bíblica é uma forma de manter o bom andamento espiritual, limpando e purificando aquela que é a noiva de Cristo. Não pense que, se você for cometer um pecado escondido, longe da sua casa, não pense que sua família não será prejudicada por isso. Não pense que, ninguém sabe do meu pecado na igreja. Não pense que, fazendo isso, você não prejudicará a comunhão da igreja. Contudo, os marinheiros também tinham a sua parcela de culpa. Eles não temiam ao Deus Criador. Eles não oravam para o Deus verdadeiro. Eles eram idólatras e buscavam se refugiar em qualquer tipo de divindade. O objetivo de fazer com que todos no barco orassem aos seus deuses é que na cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, no local onde eles viviam naquela época, as divindades eram tidas como divindades territoriais, deuses territoriais. Eles tinham os seus próprios territórios, as suas nações, os seus clãs e as suas famílias, aos quais esses deuses, teoricamente, deveriam então proteger e abençoar. É por isso que, quando eles interrogam Jonas, os marinheiros desejam não saber os motivos exaustos pelos quais Jonas está fugindo. O que eles perguntam para Jonas é: qual é a sua profissão? Ou seja, qual é o Deus da sua vocação? Qual povo você pertence? Qual é o Deus do seu povo? De onde você vem? Qual é a sua família? Em que você crê? Era isso que eles estavam querendo saber. Qualquer Deus aqui agora, nessa tempestade, pode nos auxiliar. Vamos orar para todos os deuses. Se na mente deles, então, cada Deus possui um domínio em um determinado campo ou área, alguém do barco, e eles acreditavam que era Jonas, poderia adorar então o Deus do mar, ou o Deus do vento, ou da tempestade. E com isso, a sugestão do narrador, ao unir essa questão das orações ao lançamento das cargas, ele é explícito para dizer que o lançamento das cargas era para aliviar o barco. Mas ele sugere, na linguagem hebraica, que o que os marinheiros e os tripulantes estão fazendo é oferecerem sacrifícios ao mar, ao Deus do mar. Eles estão fazendo oferendas, lançando as cargas como oferendas após terem orado, para ver se o Deus do mar apaziguava a sua fúria. A mesma palavra que é usada para Deus lançar o vento, é usada para eles lançarem as suas cargas. Só que há uma pequena diferença que sugere esse caráter que é litúrgico daquilo que eles estão fazendo ali. Aqui nessa disputa, como eu já disse, nós sabemos quem vai ganhar.
O que os marinheiros não sabiam é que, além de Deus ganhar deles, eles deveriam não lançar suas cargas, mas lançar sua própria vida diante do Deus que lançou a tempestade. E é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas. Mas pense só nesse cenário. Vários idólatras, pagãos, orando para deuses falsos. Uma ótima oportunidade, então, para o profeta Fujão pregar a sua palavra. Pregar a palavra de Deus, não é verdade? Esses marinheiros aqui são um exemplo de uma tendência natural do homem de se lembrar de Deus apenas sob circunstâncias extremas. A gente até brinca, né? Um avião em queda, não existe nenhum ateu. Mas é como diz C.S. Lewis, e eu vou parafraseá-lo: tempestades e fortes ventos são como o megafone de Deus aos ouvidos de um mundo surdo e caído. Ou, como diria João Calvino, o medo deve nos compelir, ainda que seja contra a nossa vontade, para que nós busquemos a Deus. O ser humano naturalmente é um ser religioso e litúrgico. Quando Paulo chega em Atenas, além de ter diversos deuses, ele encontra uma escultura lá para um Deus desconhecido. O que é isso? Um senso do divino implantado no coração do homem. Então, todo homem possui essa semente da religião dentro do seu coração, bem como um senso daquilo que é divino e eterno. Isso ocorre porque nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. E essa ideia de uma imago Dei, que é o termo teológico, digamos, essa ideia é como se nós fôssemos uma seta que apontava para Deus, na direção do Deus verdadeiro. Nós fomos criados para refletir, para apontar a glória daquele que nos criou. Contudo, a queda entortou essa seta, fez uma pequena curva na seta. Pequena, eu estou sendo generoso, viu, irmãos? Agora nós não mais apontamos para Deus, mas nós apontamos para nós mesmos, ou até mesmo para a própria criação. Como diz Paulo lá em Romanos 1, dos versículos 20 a 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Perceba, a seta que estava apontada para Deus, agora está apontada para o coração pecaminoso do homem, bem como de aves da criação, quadrúpedes e répteis. E Paulo continua a sua exposição na carta aos Romanos, e lá no capítulo 12, ele nos mostra que a forma de nós endireitarmos novamente essa seta, de consertarmos essa seta, é nos alinharmos novamente ao propósito original. Como? Precisamos então de uma mudança de mente. Romanos 12, 2. Literalmente uma transformação, que só pode ser provocada em nós pelo Espírito, através da pregação da palavra. E Paulo nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo. Mas, queridos, onde que está Jonas nesse turbilhão, nessa tempestade tão feroz? Cadê o profeta para pregar a palavra e consertar essa seta que está torta na vida dos marinheiros? Jonas deveria estar exercendo a sua vocação e o seu trabalho de profeta, proclamando quem era o Deus da criação, tornando conhecido todos os preceitos da lei desse Deus que enviou a tempestade e propagando a mensagem que transforma e que repara os efeitos da queda. Mas onde está Jonas? Jonas, infelizmente, nos 3 primeiros versículos, se mostra um profeta fujão, um desertor. E agora ele se mostra um profeta dorminhoco.
Jonas estava no fundo do navio, dormindo calma e profundamente. Na mente de um israelita, que é o receptor primário dessa história, seria muito estranho que Jonas, como um bom judeu nacionalista, como nós já vimos isso, estivesse no fundo do mar revolto, dormindo. Era uma cena que causaria espanto para o povo de Israel. A própria rota de fuga, não por terra, mas pelo mar, já era algo absurdo. Agora, dormir tranquilamente num mar enfurecido era ainda pior. Isso porque, na mente do israelita, o mar representava morte, perigo, caos. Isso era tão grave que, se nós formos lá para a descrição do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 22, nós vamos ver que nós temos a presença de diversas coisas que são boas para a mente do israelita. Nós vamos ver ali a presença do Senhor, as figuras dos israelitas do candelabro. Não há o templo, porque o templo é o Senhor, mas há um tabernáculo descrito anteriormente. Há um rio, que é chamado de Rio da Vida. Mas se nós formos lá para Apocalipse 21, 1, nós vamos ver que João abre a narrativa falando o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João está utilizando a figura do mar para representar tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era maligno, tudo aquilo que não representava uma fé verdadeira para o israelita. No novo céu e na nova terra não existe perigo, caos, nem morte, nem ranger de dente. Em contraste com a inexistência do mar, no capítulo 22, João inicia mostrando a figura de um rio, que é chamado de Rio da Vida, mas não há nenhum mar. As relações que ele faz anteriormente lá em Apocalipse com o mar são coisas malignas. A besta, a morte, os perigos enfrentados pelo povo e pela nação de Israel. Mesmo com tudo isso em mente, Jonas opta por uma rota de fuga pelo mar. E agora ele se encontra em um mar furioso, tempestuoso. Era de se esperar então que Jonas ficasse pelo menos aflito, assim como os discípulos de Jesus, lá no texto que nós lemos em Marcos, ficaram. Contudo, Jonas está dormindo tranquilamente, mostrando-se indiferente em relação ao que acontece. É muito fácil agora, nessa perspectiva, nós linkarmos ou nós ligarmos a história de Jonas com o texto de Marcos 4, quando Jesus lá acalma a tempestade. Há muitas semelhanças e diferenças, e nós veremos uma só hoje e as outras no próximo sermão. Há muitas semelhanças e diferenças entre Jonas e Jesus. E o primeiro aspecto paralelo é que Jonas e Jesus são profetas que estão em um barco, em uma terrível tempestade, com tripulantes assustados. Ambos estão dormindo durante a tempestade. Só que aí vem a diferença. Para Jonas, o seu sono é uma fuga da sua vocação. Enquanto isso, o nosso mestre dorme tranquilamente, descansando na providência do Pai e no seu comissionamento como filho de Deus. E para se despertar, então, desse sono, Jonas já foi comissionado por Deus e agora as mesmas palavras do seu comissionamento são repetidas por um gentil. O capitão do navio chega até Jonas e o chama exatamente a partir da sua área de vocação. Ele fala para Jonas o seguinte: levanta, clama, as mesmas palavras que Deus havia falado para Jonas. Levanta, vai a Nínive e clama contra ela. O sono de Jonas não é simplesmente fisiológico. O sono de Jonas é espiritual. E ele precisou de uma chamada de alguém de fora de Israel. Acreditando que ele havia escapado da presença de Deus, Jonas não estava ciente do perigo que se aproximava. E eu até imagino que o capitão não foi até ele para cutucá-lo. Pensem a cena, eles estão jogando todas as cargas no mar. E ao retirar uma carga, opa, alguém dormindo. Jonas é indiferente àquilo que está acontecendo, tanto
na realidade, quanto na sua vida espiritual. Ele dormia o sono daquele que se convenceu, aquele crente que eu falei no começo, que estava seguro, quando na verdade está em perigo, por não obedecer à voz de Deus. Mas e quanto à nossa missão como igreja do Senhor? Como embaixadores do reino dos céus? Um embaixador não é uma figura privada, não é um agente secreto de Deus, é uma figura pública, alguém que vai representar a sua nação, o seu povo, alguém que vai levantar uma bandeira com um grande orgulho. Como você tem feito isso? Como você tem se mostrado como embaixador de Cristo? Por exemplo, uma pequena aplicação, já que Jonas está aqui num cenário em que ele podia ter pregado a palavra, nós também vivemos num mundo em que nós podemos pregar a palavra muitas vezes, não é verdade? Ou todos os seus colegas de trabalho já conhecem ao Senhor? Se for assim, maravilha, glória a Deus. Mas se não for, você está em um ambiente propício para a pregação do Evangelho. Amanhã, nossos trabalhos aí estão voltando ao presencial, ou até mesmo, se for, via internet. Como que você tem respondido ao bom dia da segunda-feira? Quando a pessoa chega para você e fala assim: ô fulano, como foi o seu final de semana? Você simplesmente disse assim: bom dia, tudo bem? Ou você mostra o prazer que você deveria ter na lei do Senhor? Rapaz, ontem fui na igreja, me deleitei no dia do Senhor, e o sermão falou sobre isso. 30 segundos, a pessoa não vai fugir. Coisa simples, uma pequena abertura para nós falarmos do Evangelho. O mundo está clamando para que nós, como igreja do Senhor, assumamos as nossas vocações nessa terra. Nós olhamos para a cultura, vemos uma cultura caída. Olhamos para o cenário político, vemos um cenário político caído. Olhamos para a situação econômica do nosso país em muitas áreas, caída. Olhamos para a escola dos nossos filhos, um ambiente que deveria ser para aprendizado, mas o que eles aprendem lá? Coisas pecaminosas, frutos da queda. Como anda a vida social? Caída. Os nossos vizinhos são homens caídos, depravados. E onde estamos nós em tudo isso? Se nós entendermos que a nossa missão é sermos sal e luz, e perceba, Jesus não disse que nós poderíamos ser ou não, ele disse que nós somos, é uma questão de estado. Você é sal e luz, ou você é ou você não é. E o nosso Senhor Jesus diz que aqueles que são seus filhos são sal e luz. Se nós entendermos isso como nossa missão e formos até Deus por meio da fé em Cristo, nós precisamos atender a esse chamado do mundo e da própria Bíblia para a igreja. Ou você vai precisar todos os dias ser acordado por um gentil, por um mundano. Sejamos mais ativos na nossa adoração, sejamos exímios oradores, sejamos de fato aqueles que servem ao Senhor Jesus constantemente e sejamos excelentes em nosso testemunho. Eu já vim aplicando ao longo do sermão e eu quero finalizar lendo o que Paulo nos diz, que é muito propício a isso. Carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. A partir do versículo 8. Ilustra bem esse sermão. Efésios 5, a partir do versículo 8, diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz,
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz. Lembre-se agora daquele soldado. Você é o soldado que está dormindo em plena guerra? Olha o que Paulo nos diz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não durma em plena guerra. Acorde e viva uma vida de serviço a Deus. Vamos orar novamente? Deus bendito, a tua palavra nos confronta e muitas vezes, ó Pai, mexe com a nossa alma, com o nosso coração, de forma que aquilo que está em nós e é contrário à tua palavra, dói muitas vezes em nós, ó Pai. E por isso nós pedimos ao Senhor que, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique no sangue de Cristo, para que nós não venhamos a dormir espiritualmente, ó Pai, mas para que nós sejamos crentes fiéis, embaixadores do reino, com a bandeira sempre arvorada com orgulho, levando a mensagem do teu reino e do teu evangelho. Muitos lá fora estão dormindo, ó Pai, que nós não venhamos a ser como Jonas, mas como capitão, despertando outras pessoas para o serviço celestial. Nós clamamos todas essas coisas, porque somos falhos, somos pecadores, mas confiamos na graça e na tua misericórdia, que é derramada em nós através de Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Antes de encerrar, queridos, eu vou contar algo pessoal, já finalizei o sermão, vou só contar algo pessoal. Enquanto eu preparava